Lord, come. Take up your holy throne. Olá, queridos, amados do Senhor Jesus Cristo, queridos e amados irmãos de Nova Aliança, do Grupo Mensagem do Pastor, do Púlpito, queridos e amados que me acompanham pelo canal do YouTube, muito bom dia. Quero desejar a todos um dia abençoado, um dia pleno, cheio da presença do Espírito Santo, trazendo paz, trazendo conforto a todos vocês. Amém, queridos? Irmãos, domingo passado, uma das irmãs que estavam presentes ali na classe da EBD perguntou para mim quem eram os 24 anciãos, declarados no Apocalipse. Olha, eu considero essa e outras perguntas sobre essas dúvidas, muito importantes e pertinentes, porque demonstra interesse em compreender a palavra de Deus, Olha, a gente sabe que a Bíblia usa muitas figuras, muitos modelos, arquétipos, e, claro, devem estar sempre sendo dirigidos e orientados pelo Espírito Santo, para que nós alcancemos a compreensão para cada um deles, Agora, existem figuras que são assim como que já identificadas, e declaradas nos seus significados. Se bem que a palavra de Deus carrega, nós sabemos, a multiforme sabedoria do Espírito, e para cada situação ela poderá indicar um significado ou um sentido diferente, Além do mais, é a própria Bíblia que diz que a palavra de Deus não é de particular interpretação, Está lá em 2 Pedro capítulo 1. Mas eu respondi naquele momento, que eu podia aquilo que eu podia ou que eu já tinha discernido, e declarei que a visão mais aceita é que os 24 anciãos representam a igreja, incluindo os santos do Antigo Testamento, as 12 tribos de Israel, e os santos do Novo Testamento, que são os 12 apóstolos. Esse é o entendimento que eu tenho. Talvez, como eu disse, possa advir daí outras interpretações que serão válidas à medida em que elas sejam dadas pelo Espírito Santo, Mas nessa mesma linha de questionamento, eu lembrei de uma outra figura, que é a porta, Jesus mesmo usou essa figura, na verdade uma metáfora, quando ele disse que era a porta, lá no Evangelho de João 10. Ele diz: eu sou a porta, quem entra por mim será salvo, entrará e sairá e encontrará pastagem. Porta, é um elemento. Eu lembrei aqui do Salmo 24 também, que diz, Davi diz: levantai, ó portas, as vossas cabeças. Levantai-vos, ó portais, a entradas eternas, e entrará o Rei da Glória. Vamos falar um pouquinho dela, Aquilo que veio à minha mente, obviamente pelo Espírito Santo. Para a gente entender esse assunto, eu vou falar um pouquinho, da história das portas. As cidades antigas, elas possuíam portas nas muralhas, e eram portais gigantes. Até hoje, se você chega numa cidade, você encontra um portal, se bem que aquele portal não tem sentido de segurança, mas sentido figurado, de entrada da cidade. Eram portais gigantes que eram colocados em pontos estratégicos dos muros, e essas portas ficavam sempre abertas em tempos de paz e eram utilizadas em caso de guerra, para que, quando fechadas, protegesse a cidade, seus habitantes, e também para haver agilidade, no fechamento dessas portas. Elas não eram abertas para todos os lados, assim, como nós conhecemos hoje, como nós fazemos hoje em nossas casas. Essas portas elas eram suspensas e presas por cordas e correntes, e elas eram pesadíssimas. E quando o inimigo se aproximava, cortava-se a corda, soltava-se a corrente, e o próprio peso da porta fazia com que ela despencasse, fechasse rapidamente,
era realmente muito eficaz e por isso muito utilizado. Às vezes um reino, né, algum rei daquela época decidia atacar o outro por diversos motivos, né, tomar uma cidade, governar sobre ela, e desta forma ele enviava um mensageiro antes, né, para anunciar a chegada do rei vencedor. Este mensageiro se aproximava dos portais e dizia em alta voz: Maranata, né, expressão que conhecemos, a gente já conhece essa expressão, é uma palavra em aramaico que significa o nosso rei vem, né? E ordenava que se abrisse as portas. Quando se ouvia estas palavras, a cidade tinha duas opções. Primeiro, fechar suas portas e guerrear, né, contra aquele rei invasor que ali chegava, né? Ou levantar as portas e abria para o rei que chegava e sujeitava-se ao seu governo, né? Pois bem, no Salmo 24, Davi faz menção a duas portas, uma no versículo 7 e outra no versículo 9. Ambas estavam fechadas, né? Então o salmista anunciou em alta voz: Levantai, ó portas, levantai-vos, ó entradas eternas. Eu já estudei um pouquinho a respeito desse assunto, pesquisei em oração e cheguei a um entendimento de que a primeira porta que estava fechada era a porta do Hades, né? Esta, né, por sua vez, era dividida em duas partes, né? De um lado estavam aqueles que foram infiéis ao Senhor, do outro, também chamado de seio de Abraão, aqueles que morreram fiéis ao Senhor, como está lá em Lucas 16, né? E ambas estavam fechadas, né, com suas chaves guardadas. E Jesus, no dia em que foi crucificado, desceu ao Hades, a Bíblia diz isso, né? E as portas que lá estavam não foram suficientes para detê-lo. O rei, ele tomou as chaves nas suas mãos, abriu a porta que estava trancada e de lá saiu vitorioso, como está em Apocalipse 1,18, né? E todos aqueles que aguardavam no seio de Abraão contemplaram a sua vitória. A segunda porta, né, que também estava fechada, era a porta do Éden. Esta estava fechada desde quando o homem pecou, né, e de lá foi expulso, como está lá em Gênesis 3, nós falávamos disso no domingo. Ninguém mais tinha acesso àquele local. Jesus, porém, ao sair do Hades, com a vitória nas mãos, abriu novamente os portais eternos que levam ao Éden, né? O Senhor Jesus, ele passa a ser o nosso mediador e ele abriu novamente o caminho que nos leva ao paraíso eterno. Ele mesmo prometeu, né, ao ladrão da cruz que foi fiel. E ele disse: hoje mesmo estarás comigo no paraíso, como está lá em Lucas 23. Aquele homem, ele alcançou salvação e não ficaria mais no Hades, mas seria levado com o rei ao paraíso, assim como todos os salvos que lá aguardavam, né? Mas ainda, queridos, há uma terceira porta, e essa porta ela é muito importante, né? Que não foi mencionada por Davi, e essa porta está justamente em Apocalipse 3, né? Quando Jesus diz assim: eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, eu entrarei em sua casa e com ele cearei e ele comigo. Esta é a porta do nosso coração. Notem a diferença, nas duas primeiras uma ordem foi dada, né? Não importava a resposta, mas agora ele diz assim: eis que bato, ele bate, né? Nas outras, o rei simplesmente estabelecia o seu domínio, né? Mas na terceira ele diz que só entraria se a porta fosse aberta. Nós temos aqui uma opção, meu irmão, que é o livre-arbítrio. Note também que o momento que é tratado no texto, cearei com ele, a ceia nos fala de banquete, né, de comunhão, de desfrute, de um momento de alegria. Foi no último banquete, antes que o povo deixasse o Egito, o momento da partida, né, partir para a Terra Prometida. Então, este é um momento da igreja na Terra. Nós compomos a igreja, irmãos, estarmos atentos. Já é noite, o mundo está em trevas, caminhando para a morte. Só há um rei que pode nos livrar e nos conduzir ao paraíso. E esse rei é o Rei da Glória, o Senhor dos Exércitos, o Senhor Jesus. Hoje é tempo de graça.
O Espírito Santo foi enviado à nossa vida para anunciar a cada um de nós: levantai, ó portais eternos, para que entre o Rei da Glória. Jesus deseja entrar no nosso coração. Amém? Levantai, ó portas, as vossas cabeças, levantai-vos, ó entradas eternas, e entrará o Rei da Glória. Amém, queridos? Um beijo no teu coração, compartilhe essa mensagem com alguém, né? Inscreva-se nesse canal, toque no sininho e dá o seu like, isso é muito importante. Até a próxima, queridos, em nome do Senhor Jesus.